banto, por parte de minha mãe, e uma ascendência moura, por parte de meu pai. Então, meu pai, minha mãe vem de uma ascendência quilombola, no interior de Sergipe, e meu pai vem com essa ascendência moura da Península Ibérica, né, com a influência árabe, mas temperada no sertão pernambucano. Então, eu sou um pouco dessa miscigenação, e sou baiano, né? Então, meu pai é pernambucano, minha mãe é sergipana, eu baiano, que lembra muito o Chico Buarque falando da sua ascendência, né? Então, nós carregamos hoje essa herança cultural muito forte, né? Sobretudo pelo fato de eu residir na Bahia, onde essas raízes são fortes na religiosidade, na espiritualidade. Essas relações com a ancestralidade são muito fortes, no sentido bom e no sentido ruim também, né? Porque nós carregamos essa herança histórica de um país colonizado, e um país que teve essa herança escravocrata muito forte, em que nós temos que lutar o tempo todo contra nós mesmos, contra a nossa própria sociedade, para ocupar um espaço que é devido por nós. Então, nesses 200 anos de independência, temos o que comemorar, mas temos muito o que refletir o quanto a família real no Brasil também é responsável pela essa herança escravocrata, o quanto é responsável pela formação de uma elite no Brasil, que até hoje ocupa esses lugares de privilégios, enquanto as pessoas de ascendência negra sempre precisam fazer muito mais para conseguirem os mesmos intentos, né? Então, por exemplo, eu sou de uma geração que, na minha família, nossa geração é a primeira a acessar o ensino superior. Então, 20 gerações depois, nós somos o primeiro para que agora, por exemplo, meu filho já acessou, os filhos dos meus irmãos e minhas irmãs já acessaram, mas nós somos os desbravadores disso, porque a gente tinha que ou sobrevivia, ou se alimentava, ou fazia o superior. Então, essas escolhas que parecem para a elite uma coisa muito tranquila, que não precisa ser feita, para nós que temos ascendência negra, que não temos as raízes nessa elite, até como diz o próprio Gessé Souza, essa elite do atraso, que insiste em manter essa desigualdade social e racial muito grande, essa ausência de democracia racial, essa farsa, né, de uma democracia racial. E isso foi muito trazido, né, um processo, e resistimos a um processo de embranquecimento da população, não só por parte dos que colocaram a partir da abolição da escravatura, que nós sabemos que foi uma coisa muito mais, como se diz para inglês, veio das pressões muito grandes. Então, esse processo de embranquecimento da população, né, de maneira muito cruel, em que o negro escravizado estava jogado à míngua, ao invés de ser concedido a esses negros libertos a oportunidade de trabalhar assalariadamente, não foram concedidos isso a europeus brancos nesse processo em que o próprio império e as elites, na época, queriam aniquilar o negro de alguma maneira, né? E muitos foram aniquilados logo após a assinatura da Lei Áurea. Então, foram senzalas que foram queimadas com pessoas dentro, foram pessoas que foram metralhadas para um tipo de vingança, ou seja, o povo negro que já sofreu tanto teve essa vingança e jogado a própria sorte sem condições sociais e econômicas de sobrevivência. Então, nós viemos forjados nesse tipo de violência, essa brutalidade, e nós estamos hoje resistindo e enfrentando a tudo isso. Hoje nós temos um nível de consciência muito maior. Nós temos, inclusive, eu posso dizer que existe uma revolução, que essa revolução que está acontecendo pode ser vista, inclusive, esteticamente, né? Então, você tinha o povo de ascendência escravizada que viviam as vestes, né? O tipo de cabelo, cabelos alisados e um tipo de vestimenta, muitas vezes, que se remetia à própria senzala, né? Muitas vezes você tinha o tipo de vestimenta que o povo negro usava até muito pouco tempo se remetia a isso. Em um determinado momento, esse negro começou a se vestir para se parecer com o branco, né? Então, começou a ter códigos, as camisas, marcas de roupa, que o negro começou a usar todo um tipo de vestimenta e hábitos, né? Muitos hábitos alimentares, muita maneira de falar também, né? Os códigos socialmente compartilhados por uma elite.
E hoje, com esse empoderamento muito forte, né, com acesso, sobretudo, de negros e negras à universidade, através de um sistema de cotas, em ações afirmativas que há de se dizer também que não foi fruto de um governo, de nada, é o resultado de luta de séculos e décadas atrás do próprio movimento negro, que alcançou esse lugar de acessar a universidade, para não achar que foi concedida de uma maneira unilateral. Então, é resultado de uma luta muito grande. Então, hoje, nós que temos essa ascendência negra, estamos numa trincheira de luta muito forte e já conseguindo vislumbrar, né, um futuro diferente para os nossos netos, bisnetos, né? Ou seja, essa esperança que nossos avós e avós não tinham, nós passamos a ter agora. Mas isso sem... Então, você pode ver hoje, como eu estava falando da estética, você vê negros e negras nas ruas ostentando cabelos, turbantes, tecidos, né, que remetem à Mãe África. Então, essa visão que nós tínhamos na rua de ver o negro e a negra, em um determinado momento, maltrapilho, e em outro determinado momento, querendo copiar a estética branca, você vê hoje uma autoafirmação muito grande. Então, nossos filhos e netos podem enxergar que eles são ascendentes, não apenas de pessoas escravizadas, mas de reis, rainhas, né? De deuses e deusas. Então, essa revolução estética existe, apesar de toda a resistência, de todo o retrocesso que a elite sempre promove. Na verdade, nós pensamos muito, né? O próprio Spinoza, ele traz isso, que uma das maneiras que nós temos de pensar em uma libertação é perceber que nós não somos libertos, né? Isso já é uma percepção muito forte que já dá para a gente encarar uma luta de uma maneira muito mais sagaz, muito mais eficaz, quando nós percebemos que nós não temos esse arbítrio. Na verdade, nós somos submetidos a um sistema de escolhas em que essas escolhas são estabelecidas anterior a nós. Então, nós escolhemos entre partes de coisas que são colocadas para nós, mas nós não fazemos nenhum tipo de parição de ideias, né? Nós buscamos, nesse mínimo de arbítrio que nós temos, nos indignar. À medida que nós conseguimos ter um nível de indignação no que diz respeito à nossa história, isso quer dizer que nós estamos tendo um nível de consciência, e esse nível de consciência já é libertador, mesmo que essa consciência nos traga angústias, nos traga essa indignação. Mas esse é um ponto inicial para percebermos que nós não fazemos muito poucas escolhas, ou quase nenhuma. E geralmente, quem se coloca é uma ideologia dominante, uma elite dominante, que se coloca a situações para que nós, que não tivemos acesso historicamente a esses pontos, esses lugares de decisão, mas sejamos mais passíveis de adesão do que escolhas. Aquela coisa que a própria Cecília Meirelles diz, né? Aquela coisa que todo mundo sabe o que é, mas ninguém sabe explicar. Então, essa sensação de liberdade, muitas vezes, da maneira que ela é experimentada, pode ser, na verdade, uma prisão, né? Então, você tem... Em que ponto você está liberto, né? A que território você está restrito, seja mentalmente, seja geograficamente, você está restrito. Não adianta a gente falar de liberdade se não existe pertencimento em relação a muitos territórios que são públicos. Então, esse exercício de liberdade nosso se restringe muito à nossa capacidade de pensar, né? A nossa capacidade de pensar um mundo melhor e possível. Esse é o exercício maior de liberdade. E isso trazendo de maneira coletiva, porque essa liberdade não dá, se for para ser conquistada pessoalmente, ela não é uma liberdade, né? É uma falsa liberdade, e, na verdade, é uma adesão a um estilo de vida opressor. Toda uma carga histórica que é contra o negro, contra a negra. Então, todo o preconceito, seja ele velado ou explícito, acontece diariamente na vida de quem você sempre, muitas vezes as pessoas falam assim: poxa, parece que o racismo
aumentou, né, de um tempo para cá. Parece que o machismo aumentou de lá para cá. Só quem é do povo negro e quem é uma mulher sabe que o machismo sempre existiu dessa maneira. Hoje está sendo mais publicizado, né? Mas não aumentou, não. Sempre foi muito forte, né? Assim como o racismo sempre foi muito forte. Então, só quem sabe que é o povo negro. E muitos que não sabem, né? Que sofrem a opressão sem saberem e colocam a culpa muitas vezes em si próprio, porque nós temos uma ideologia dominante que está aí para fazer com que você tenha culpa, né? A farsa da meritocracia, que faz com que as pessoas coloquem a culpa em si própria, ao invés de observar as opressões que existem, os códigos, né? Quando você tem um livro didático, por exemplo, que é feito por uma elite, por códigos de uma elite, e esse livro didático é distribuído por todo o Brasil com esses códigos. Então, para as pessoas que vêm dessa origem, de quem faz o livro didático, ele é muito palatável, ele é muito fácil de ser entendido. Enquanto para uma população que mora numa favela, que vem de origens que não teve acesso a muita coisa, você vai falar de Egito Antigo, uma pessoa que da elite tem uma foto, já viajou, já foi ao Egito, o pai já foi, tem uma foto do pai e da mãe em cima de um camelo com a pirâmide de Quéops atrás, então aquilo tudo é muito fácil de ser, e é essa mesma coisa que cai nas provas das universidades. Então quem acessa a universidade são essas pessoas. Então essa carga histórica que nós carregamos é muito grande. E isso não é uma coisa para se romantizar, não, é uma coisa para se problematizar. E aí diz assim, o povo negro é guerreiro, somos guerreiros, sim, mas não podemos trazer isso de maneira romântica, não. Nós temos que fazer com que as próximas gerações não sofram as mesmas opressões, a mesma falta de oportunidades que nós sofremos. É só ver, né, no campo de trabalho, as pessoas com cargo de decisão, pouquíssimas pessoas são negras, pouquíssimas pessoas, e como eu venho falando, não adianta a gente ter jornalistas negros e não ter um jornalismo negro. Então, a gente vai ter que ser pautado por essa mesma elite branca que estabelece um teto para que o povo negro não consiga passar por cima de todo, furar todo esse cerco social e histórico que é colocado na sua frente. Nosso melhor caminho é o letramento racial, é o letramento histórico. É percebermos, a olharmos e passarmos a olhar de forma crítica toda essa história do Brasil, né? Por quem foi escrita essa história. Ao observar por quem foi escrito, não foi escrito pelo povo negro, né? Foi escrito por uma elite. Então, foi a transformação, a criação de um mito de inferioridade do povo negro e de supremacia branca, ou seja, nós desvendarmos esse é o caminho, e apenas uma educação libertária, uma educação que traga no seu bojo esse olhar crítico, esse olhar sensível e crítico, que nós podemos fazer, elaborar, trazer representantes que possam levar essas pautas, né, para frente e para que irmos mudando a legislação e mudando a cultura da sociedade e trazer uma consciência, porque infelizmente nós vamos encontrar pessoas que são negras e que defendem pautas que são da branquitude, pautas opressoras, né? Então nós mudarmos essas cabeças para que outras gerações, nós passamos 20 gerações da independência, para que as próximas gerações venham de uma maneira muito mais consciente do seu lugar, né? do seu lugar no processo civilizador. Ele se localizar nessa linha do tempo e perceber as marcas, a ancestralidade, o quanto essa ancestralidade trouxe também de opressão, mas também trouxe de muita cultura, de muita força. Então, ao se conscientizar da opressão e, ao mesmo tempo, conscientizar da sua força, nós podemos encaminhar efetivamente para um mundo melhor, sendo construído coletivamente.